Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos ler Joel. É um livro curtinho, porém bem profundo. Ele traz algumas profecias em relação já à segunda vinda de Deus aqui na Terra. Então é muito interessante que nós vamos aprender hoje com Joel. Ele também está dentro dos profetas menores. E o que fala que ele também profetiza algumas pragas, e aqui continua a mesma história de que o povo de Deus estava em pecado e ele pede arrependimento durante as suas profecias. Deus usa ele para pedir arrependimento. Aliás, que a gente vê muito que Deus pede muito, muito arrependimento, parece que isso continua até hoje, né? Nós precisamos trabalhar o arrependimento dentro do nosso coração. E é o que Deus mais pede aqui durante todas essas leituras que nós fazemos aqui, toda essa leitura, a gente vê muito que Deus pede o arrependimento das pessoas. Que nós possamos nos arrepender, né? Pra quem não sabe, Joel significa o Senhor é Deus. Olha só que nome bonito, né? Eu conheço várias pessoas que chamam Joel aí, e eu não sabia que o significado era o Senhor é Deus, e é um significado maravilhoso, né? Então vamos lá, vamos começar Joel, vamos começar e terminar, ok? Porque ele é bem rapidinho. Vamos ver o que nós vamos aprender, o que nós vamos absorver com esse profeta aqui. Vamos lá? Capítulo 1, a palavra do Senhor veio a Joel, filho de Betuel, a praga dos gafanhotos. Ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias de seus antepassados? Contem a seus filhos o que aconteceu e aos seus netos, e aos seus netos a geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o que o gafanhoto peregrino comeu, o que o gafanhoto peregrino deixou, o que o gafanhoto devastador comeu, o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado de seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são de entes de leão. Suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Planteiem como uma virgem em vestes de luto, que se lamenta pelo noivo de sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes se misturaram diante do Senhor. Estão de luto, no campo estão arruinados. A terra está seca, o trigo está destruído, o vinho está em falta. Despedacem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca e a figueira murchou. A romanceira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens, chamado ao arrependimento. Ponham-se vestes de luto, ó sacerdotes, e pranteiem, chorem alto, vocês se ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades de todos os habitantes do país no templo do Senhor, seu Deus. Clamem ao Senhor. Aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Aqui já começa falar do dia do Senhor, certo? Ele pede um jejum, né? Aqui também fala muito da importância do jejum, né? Então, aqui, ó. Capítulo 1 ainda, versículo 15. Aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos e que a alegria e a satisfação foram suprimidas no templo do nosso Deus? As sementes estão murchas debaixo dos torrões da terra, os celeiros estão em ruínas, o depósito de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Como muge o gado, as manadas acordam agitadas, porque não tem pasto, até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados.
A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo, até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. O dia do Senhor se aproxima. Toquem a trombeta em Sião, deem alarme ao seu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. É dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá, nas gerações futuras. Diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama, diante deles a terra é como o jardim do Éden, atrás deles um deserto arrasado, nada lhes escapa. Fortíssimo isso, né? Eles têm a aparência de cavalos como cavalaria, atacam galopando com um barulho semelhante ao de carros. Soltam sobre os cumes dos montes como fogo crepitante, que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, povos se contorcem angustiados. Todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados. Todos marcham em linha sem desviar-se do curso. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente, avançam por entre os dardos, sem devastar a formação. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas como ladrão, entram pelas janelas. Diante delas e da terra, a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta sua voz à frente de seu exército, como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem, como é grande o dia do Senhor. Como será terrível, quem poderá suportá-lo? Dá até medo aqui, hein, gente? Chamado ao arrependimento. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Aqui, gente, eu acho engraçado que, assim, às vezes as pessoas falam que não é necessário jejuar, que não é necessário se arrepender, que... Na própria Bíblia está escrito que Deus pede jejum, e pede arrependimento, e pede jejum, né? É complicado a questão de algumas vezes as pessoas se posicionarem em relação a não pedir jejum, né? Sendo que aqui eu vou até repetir, ó. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Será que Deus muda? Será que Deus muda completamente a sua maneira de se relacionar com o povo quando Jesus volta? Sim, ele muda muito. Mas até Jesus jejuou ali, né? A gente vê várias passagens ali no Novo Testamento de jejum com Jesus. E aqui no Velho Testamento tem infinitas passagens sobre jejum. E aqui Joel diz, né? Declara o Senhor. Não é declara Joel, declara Oséias, declara a Josia, declara qualquer pessoa, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Quer dizer, é uma simbologia de arrependimento, né? Rasguem o coração e não as vestes, volte-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrependa-se, não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se, ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, juntem-se os anciões, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados, devem deixar seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar orando. Poupa o seu povo, Senhor, não faças na tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haverá de dizer pelos povos, onde está o Deus deles? Aqui Oséias pede, né, intercede até por eles, né? Porque haverá de dizer pelos povos, onde está o Deus deles, né? Resposta do Senhor.
Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: Estou enviando para vocês trigo, vinho e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará, ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes e as árvores estão dando seus frutos e a figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije no Senhor, o seu Deus, pois ele dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele envia a você muitas chuvas as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o seu grande exército que enviei contra o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o meu nome do Senhor, seu Deus, que fez-me maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado, então vocês saberão que eu sou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. O dia do Senhor. E depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas. Profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, conforme prometeu o Senhor no monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Gente, que lindo isso aqui, né? Também uma passagem muito importante para a gente gravar no nosso coração. Eu vou ler novamente. Eu acho que se a gente guardar esse versículo, já tá guardando, assim, coisas tremendas, né? Sobre a nossa salvação. Então, gravem aí, ó. Nós estamos no capítulo 2, versículo 32 de Joel, sobre salvação. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois, conforme prometeu o Senhor no monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Ok? Então, é um capítulo é um versículo sobre salvação mesmo, para quem invocar o nome do Senhor. Quem é o Senhor, gente? Jesus Cristo. Ok? O julgamento das nações. Sim, naqueles dias, naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali eu julgarei, por causa da minha herança, Israel, o meu povo, pois o espalharão entre as nações, e repartirão entre si a minha terra. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas. Venderam meninas por vinho para se embriagarem. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as religiões da Filistia? Vocês estão me retribuindo algo que eu fiz a vocês? E estão querendo vingar-se de mim? Ágil e veloz, me vingarei do que vocês têm feito, pois roubaram a minha prata, o meu ouro e levaram os meus templos, os meus tesouros mais valiosos. Vocês venderam o povo de Judá e de Jerusalém aos gregos, mandando-os para longe da sua terra natal. Vou tirá-los dos lugares para onde venderam, e sobre vocês farei recair o que fizeram, e venderei os filhos e as filhas de vocês ao povo de Judá, e eles os venderão à distante nação dos sabeus. Assim diz o Senhor, proclamem isso entre as nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens da terra, aproximem-se e ataquem, forjem os seus arados, fazendo deles espadas e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco, sou um guerreiro, venham depressa vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali.
Faz descer os teus guerreiros, ó Senhor, despertam nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisam em força as uvas, pois o largar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Multidões, multidões, no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo. No vale da decisão, o sol e a lua escurecerão, e as estrelas já brilharão. O Senhor ressurgirá de Sião, e de Jerusalém levantará sua voz. A terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Bênçãos para o povo de Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habito em Sião, o meu povo, o meu santo monte. Jerusalém será santo, os estrangeiros jamais conquistarão. Naquele dia os montes gotejarão vinho novo, as colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água corrente. Uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Mas o Egito ficará desolado, Edom será um deserto arrasado por causa da violência feita ao povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá será habitada para sempre, Jerusalém por todas as gerações. Sua culpa de sangue ainda não perdoada, eu a perdoarei. O Senhor habita em Sião. Gente, eu vou encerrar, mesmo que tá com 16 minutinhos aí, pra ficar separadinho aqui o livro de Joel antes de começar o de Amós, que aí já são outras profecias. E é isso, gente. Ele fala sobre a vinda do Senhor, ele fala sobre restauração, ele fala sobre arrependimento, e ele fala aqui no capítulo, eu acho que assim, é o mais importante sobre a salvação, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E parece ser tão simples, né? Não é só invocar o nome do Senhor, é mais forte o que tá aqui dentro. Com essa invocação, tem que existir um arrependimento de coração. Porque o que a nossa boca fala, o que a nossa boca diz, tem que sair daqui pra ter valor, pra ter valia, porque senão não tem valor. Palavras, eu costumo dizer uma frase que é muito minha, que eu digo muito, tipo, falar, até papagaio fala. Se você ensinar ele a falar, ele vai falar. É o famoso eu te amo, até papagaio fala. Se você ensinar, ele vai chegar pra falar, eu te amo, mas ele te ama. O sentimento é real. Então, quando você confessa, quando você fala que a salvação está em Deus, tem que vir daqui o entendimento e o arrependimento, o entendimento, tudo tem que vir aqui, de dentro do coração. Porque senão são apenas palavras, entendeu? Tudo que a gente fala com o coração tem valor, mediante a nossa vida, mediante acontecimentos. Quando a gente fala alguma coisa com raiva, com ódio, o efeito é o mesmo do que quando a gente fala com amor. Por isso que nós temos que nos policiar quanto às nossas palavras. Quando a gente diz, a palavra tem poder, ela tem poder quando é dita assim, com o coração. Seja pro bem ou seja pro mal. Quando você deseja o mal pra alguém e você fala aquilo realmente de coração, você pode ter certeza que aquilo vai ter um efeito. E talvez não seja na vida da pessoa que você tá desejando mal, não. Talvez seja na sua própria vida. Assim como você fala um eu te amo, quando você fala de coração, mas comprova esse eu te amo através de atitudes, através do seu comportamento, tem um valor muito grande do que você ficar falando eu te amo pra todo mundo, e você nunca faz nada por ninguém, nem sequer ora por essa pessoa. Então, falar não tem valor se você não falar com o coração. E a salvação não é real se você não confessar de coração. Quando a gente pergunta às pessoas, você quer aceitar Jesus como seu único salvador? Eu falo, aceito. Como quem diz, tá bom. E não entende o verdadeiro significado disso dentro de você, o verdadeiro significado de transformação, não vai acontecer nada. Aí a pessoa fala, mas eu aceitei Jesus, mas minha vida não mudou nada. Mas você aceitou mesmo? Você sabe o que significa isso? O que pode trazer isso para sua vida? Aceitar Jesus? Você procurou? Igual é falado lá em Oséias sobre a ignorância. Você procurou sair da ignorância? Porque às vezes você é ignorante no assunto, você não sabe nem o que você tá fazendo. Mas você também não procura aprender, você não procura entender, não procura entendimento das coisas. E assim é tudo na nossa vida. A Bíblia, por que a Bíblia é tão atual? Por que a Bíblia é tão forte quando a gente lê e a gente consegue entender? Porque ela tá falando coisas que a gente usa todos os dias. E assim é o eu te amo, o eu te odeio, o eu acredito ou o eu não acredito. Tudo que vem tem que vir daqui, do nosso coração. E a hora que a gente fala, tá ligado? A hora que a gente fala, se saiu daqui, vai ter valor pro bem ou pro mal. Policiem-se em relação às suas palavras.
policie em relação ao que você diz e abra a boca para falar coisas boas, coisas de bem e de coração sempre. E é esse o recado que eu deixo aqui. Terminamos Joel e vamos começar no próximo vídeo Amós. Vamos ver o que ele reserva para nós. Beijos e fiquem com Deus!